Você tem uma mente poderosa? Fique aqui no vídeo comigo que eu vou te explicar como você consegue tudo o que você quer. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thay Joia do canal Alma de Coruja e hoje eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre mentes poderosas. Mas Thaís, o que é uma mente poderosa? Uma mente poderosa, gente, é nada mais, nada menos do que ter fé. Tá, mas e aí? O que é ter fé? Se vocês viram o meu vídeo, que eu falo que tudo que eu queria eu ficava pensando e ficava imaginando que já era meu, que é isso realmente que tem que fazer. A gente tem que imaginar que é nosso. Mas a gente tem que soltar. E a gente tem que ter a certeza absoluta que aquilo vem, sem ficar pensando naquilo. A gente tem que pensar, mas pensar do fundo da alma, se imaginar naquele momento, se for uma casa, se for um carro, se for uma viagem, se for ganhar a loteria, o que for, a gente tem que imaginar aquele momento e soltar. Porque só na hora que a gente solta que o negócio vem. E assim, eu tenho vários exemplos disso, vários mesmo, gente. Um dos exemplos é que quando eu fui comprar a minha casa, eu ficava... Nossa, eu adorava. Tem um bairro aqui perto onde eu moro que eu adorava. Eu sempre quis ter uma casa lá. E sempre, né, as casas... como é em condomínio fechado, as casas são mais caras. E eu olhava aquilo e falava, poxa vida... Eu queria tanto ter essa casa aqui nesse bairro, nesse condomínio, só que é tão caro. Como que eu vou ter isso? Aí um dia eu namorava ainda, né, com meu marido, falei, olha, vamos pegar o carro e ficar vendo as casas lá, só ficar imaginando, ficar, né, como se a gente estivesse morando lá. E em uma dessas visitas, tinha uma corretora que estava vendendo algumas casas lá naquele condomínio. Eu falei, não, para o carro aqui que eu quero ir lá ver. Ele falou, mas a gente não vai comprar, a gente não tem dinheiro. Eu falei, mas eu quero ver. Qual que é o problema? Eu só vou ver, não vou comprar a casa. Aí eu fui, conversei com o corretor. Eu falei pro corretor, eu falei, moço, a gente tá aqui só vendo, a gente tá dando uma olhada, né, em algumas casas. E futuramente a gente quer comprar, mas não vai ser agora, tudo bem? Ele falou, não, pode entrar, eu vou te mostrar a casa e tal, né? E aí entramos na casa, no condomínio, e a gente já foi gostando de tudo. E aí a gente foi visitando todos os cômodos daquela casa. E quando a gente visitou cada cômodo daquela casa, eu já pensava no que eu ia colocar lá. Eu falava, aqui eu colocaria uma cortina dessa cor, aqui eu colocaria um tapete, aqui eu colocaria o piso tal. Ah, lá em cima eu dividiria desse jeito. Eu já fui montando toda a minha casa lá, aquela casa lá, pra mim, como se eu estivesse morando lá dentro. E aí, a gente saiu de lá meio chateado, né? Falar, pô, a gente não vai ter dinheiro pra comprar isso nunca. A gente mora num apartamento, né, bem menor, de 45 metros, eu acho que era na época. E a gente não vai ter dinheiro pra comprar essa casa. Vai ter que pôr muito dinheiro em cima da venda do apartamento pra gente comprar essa casa. E eu falei, tá bom, mas eu quero. E eu coloquei aquilo na minha cabeça, que eu queria aquela casa. E aí o que a gente começou a fazer? A gente começou a ir almoçar naquele bairro, a gente começou a comprar pão na padaria naquele bairro, a gente começou a tomar sorvete naquele bairro, a gente passava toda hora com o carro naquele bairro. E assim foi, porque eu queria ter o gostinho de morar lá, mesmo não morando lá. Ok. E passou lá seus 1 ano, 2 anos, né? E aí saiu um dinheiro pra gente, que a gente tava pagando um consórcio, que não ia dar pra comprar aquela casa, que era bem mais alto o valor. E eu falei, não é possível, eu vou dar um jeito. Eu não queria, óbvio, ficar com dívida, né, também. E aí a gente foi de novo, né? Depois de 1 ano e meio, 2 anos, a gente foi, tinha lá, acho que 2 ou 3 casas ainda à venda. E uma dessas casas era a que eu entrei, que era número 11. E aí eu falei, poxa, vamos conversar com o corretor, né? Sei lá, vamos ver que nem tinha um corretor mais na casa, era na corretora mesmo, né, de imóveis. E a gente foi e falou, olha, acho que a gente tinha, sei lá, 60% do valor da casa. E o cara falou,
não dá, é uma casa nova, um condomínio novo, tal, né? Posso até falar com o proprietário do condomínio, tal. E foi, voltou. E aí a gente falou, e quanto que vale o nosso apartamento também, né? De verdade, porque uma coisa é a pessoa dar um cheiro. E a gente também foi atrás disso. E o que aconteceu? A gente conseguiu vender o apartamento com um preço maior do que estava lá esperado. E a gente conseguiu um descontão do proprietário lá do condomínio. Porque ele queria vender logo, faltavam 3 casas só. Ele queria vender logo. E só sei que a gente fez um bololô que o dinheiro que a gente tinha deu para comprar essa casa. A gente conseguiu. Por quê? Porque eu projetei aquilo na minha mente, né? Eu me senti lá dentro, eu tinha fé, eu tinha certeza absoluta que aquela casa seria minha. Porque eu já tinha colocado todos os móveis mentalmente lá dentro. Eu vivia naquele bairro. Eu almoçava naquele bairro, eu comprava pão naquele bairro, eu vivia andando naquele bairro para ver como que era à noite, como que era, né, de tarde. Então eu tava vivendo naquele bairro sem ser daquele bairro. Eu já tinha projetado a minha casa sem ser a minha casa. E eu só fui conseguir aquilo depois de quanto tempo? De 1 ano e meio, 2 anos. Por quê? Porque a gente esqueceu. Eu soltei aquilo. Quando a gente solta, vem. A gente tem que tirar a ansiedade. Não adianta ter ansiedade. Ansiedade só atrapalha. O professor Hélio não fala que não adianta você pedir o carro, imaginar que seu carro está na garagem, só que lá toda hora ver se o carro está na garagem. É isso. Não adianta a gente pedir, se sentir lá dentro, imaginar e criar o que a gente quer. A gente tem que fazer tudo isso e soltar. Mesmo porque enquanto eu não tinha soltado naquele 1 ano, 8 meses, 1 ano, eu ficava só pensando naquilo, né? Nada aconteceu. Mas o dia que eu esqueci, que eu soltei, que eu não tava pensando naquilo, o universo mexeu os pauzinhos e falou, Tó, agora é hora de você ter a sua casa. Mesmo porque a gente não sabe qual que é o momento correto da gente ter o que a gente quer. A gente só quer. E o resto? Né? Então, isso é a fé. A fé é você acreditar que é seu sem ser seu. É você acreditar que um dia aquilo vai vingar na tua vida sem ficar pensando como. Porque quem pensa como é o universo. Não interessa como virá. De fonte boa, lógico, né, gente? Mas a gente não tem que ficar pensando, a gente tem que soltar, e soltar é isso aí. Não é, na verdade eu falo que é esquecer, mas é porque a minha experiência foi essa. Quando eu esqueci, quando eu falar, tá bom, vai, deixa quieto, desisti e parei de pensar, as coisas vieram pra mim. Por exemplo, a minha casa. Então, gente, o pensamento, a mente poderosa é quando você cria, você se sente lá dentro e solta. A gente tem que soltar e confiar. Porque o universo vai trazer pra gente, não importa como. O problema é dele, não é nosso. É isso que a gente tem que entender. Só que no dia a dia é muito difícil a gente fazer isso. Por quê? Porque a gente vai ficar pensando em outras coisas. Ah, e se eu fizer empréstimo? E se eu pagar em 500 vezes? E se? Enquanto a gente estiver no se, nada vai acontecer. Quando a gente soltar de verdade e já ter certeza absoluta que é nosso, mas absoluta, a gente consegue. É fácil? Nem um pouco, nesse mundo que a gente vive. Mas a gente tem que tentar. E pode pensar, vocês aí, quantas coisas aconteceram assim com vocês e vocês nem sequer perceberam que tinha soltado. E aí veio. Pode deixar aqui nos comentários que eu tenho certeza que tem muita gente que já fez isso, que aconteceu isso na vida de vocês e vocês não perceberam isso. Então soltar é isso. É você esquecer daquilo. Só que no fundo saber que aquilo lá é seu porque você já pediu e você co-criou aquilo pro universo. Então, gente, isso é ter mente poderosa. É você pensar, co-criar, sentir e soltar. Espero que gostaram do vídeo. Se inscreva no meu canal, ative o sininho, deixe um like se gostaram do vídeo e coloque aqui quantas vezes na tua vida isso aconteceu e você não percebeu. Beijo no coração de todo mundo e até a próxima.